Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor. Apresentando, senhoras e senhores, vamos apresentar hoje uma entrevista sobre Cristi e Evandro. Eu quero fazer aqui a primeira pergunta para vocês. Papai e mamãe, como vocês se conheceram? Eu começo? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou falar do que eu lembro pra vocês, né, amor? Isso. Primeiro foi amor à primeira vista. Depois virou segunda vista, né? Pra quem fez o curso já sabe o que é isso. Mas foi a primeira vista. A gente tava no restaurante, né, amor? Da Maxion, da onde a gente se conheceu. E na hora do almoço, de repente, eu vejo aquele homem lindo, maravilhoso, chegando ali. Eu fiquei hipnotizada. Eu lembro que o Pachecão, nosso amigão, depois foi até nosso padrinho de casamento, ele estava sentado do meu lado e falou assim: "O que foi, Cristi? Eu tô falando com você e você nem tá prestando atenção." Quando ele olhou pro lado, era o Evandro. Falou: "Ele é meu amigo, já sei. Já deu namoro." Eu, a princípio, não saquei nada, assim, né? É claro que eu já paquerava ela, assim, mas nada muito direto, assim. E aí, até que um dia, eu me lembro também que um dia eu dei uma carona pra ela e mais uma outra amiga que estavam voltando da hora do almoço pra fábrica onde a gente trabalhava, né? Mas foi uma coisa bem rápida, assim, nem deu tempo da gente conversar. Elas entraram no carro, eu dei carona, tal, tchau, tal, e não rolou mais uma conversa. E aí, até que a gente foi convidado, na verdade eu fui convidado por uma amiga em comum para ir numa festinha, era uma festa junina, eu lembro, era essa época agora. Era essa época. E para eu ir numa festinha junina que eles estavam organizando lá da empresa. E a gente trabalhava na mesma empresa, mas eram divisões separadas. Então, assim, eu não tinha contato no dia a dia com ela e tal. Era uma empresa que tinha uma administração separada, né? Sim. Mas a gente, na hora do almoço, por exemplo, o restaurante que atendia as empresas era o mesmo. Então, a gente se cruzava na hora do almoço e tal. E aí eu fui convidado para ir nessa festinha. Quando eu cheguei na festinha, eu e mais um amigos que fomos juntos, que eram os únicos da outra empresa. Então, assim, a gente era meio intruso na festa, né? Mas aí que naquele dia ali a gente já começou a conversar e tal, e aí a gente já ficou junto. Depois disso a gente já começou a namorar, e daí pra lá não nos separamos mais. Foi isso. Muito bom. E teve nesse dia, foi engraçado. Lembrei de uma outra curiosidade, que a gente estava na festa junina, ele falou, né, meio que intruso na época de bico e tal, mas eu falei, e agora, né? Tô delirando aqui, mas eu falei assim, como assim? Até então tinha uma crença que não podia ficar, né, no trabalho, né? Namorar alguém da empresa e tal, né? Aquelas coisas nossas loucas que vai mudando. Aí a gente tava conversando alguma coisa e daqui a pouco, não sei o que aconteceu, que eu falei: "Estou solteiríssima." Lembra disso? A gente estava na mesa em várias pessoas, não tava só eu e você, né? E eu Sim. acho que a gente estava conversando a questão de estar namorando, não estar namorando. E aí ela me diz assim no meio da conversa, assim: "Eu estou solteiríssima." E eu falei assim: "Nossa senhora, é hoje que eu vou ter que abordar." E aí aquela noite a gente já ficou juntos. Muito bom. 19 anos, né, amor? Há 19 anos atrás, Muito bom. 2001. Isso aí. Agora a segunda pergunta eu queria dizer pro meu pai, né, primeiro, o que você mais gosta na mamãe? O que eu mais gosto da mamãe, Cauê? Essa é uma pergunta boa e ao mesmo tempo difícil de responder. Porque a mamãe tem tantas coisas boas, né? Ah, lindo. Então, mas assim, o que eu admiro muito na Cristi é assim, essa capacidade dela de estar com sempre alto astral, sempre alegre, com uma energia muito forte. E também essa questão de estar sempre me convidando a evoluir, né? Assim, a olhar para mim mesmo, estar sempre me convidando, me provocando de certa forma
para que eu evolua. Isso é o que me atrai demais Ah, lindão! E a mesma pergunta pra você, mãe. O que você mais gosta no pai? Também é difícil, porque eu gosto muitas coisas, né, Cauê e Larissa? Mas uma das coisas que eu mais amo no Evandro, desde que a gente se conheceu, é a capacidade dele de escuta. Ele tem uma capacidade de escutar muito grandiosa, assim. Ele tem o poder do silêncio, que às vezes é tão difícil a gente cultivar, de escutar plenamente, né? Nos momentos, às vezes, tristes e alegres, eufóricos, que eu tenho, né? Intensos, porque para quem me conhece, a mãe é intensa. Ele sempre tem... E junto com essa escuta vem um acolhimento, né? Então, eu sempre me senti muito bem em ser eu mesma, né? E aí, em todos os aspectos, né? Porque aquilo que vocês me conhecem aqui, eu sou no trabalho e tal, e isso, o Evandro também, eu aprecio nele. A capacidade dele respeitar como eu sou, que é muito diferente dele. E de ser além do marido maravilhoso, um pai exemplar, né, Cacá e Larissa? É um pai pleno, como a gente fala. Né? Ele é uma graça, assim, demais. Realmente a gente é parceiro como pai e mãe, a gente divide tudo do jeito que é mais fácil para cada um de nós, o que flui. A gente não tem o estereótipo dos casais que mulher fazem coisas de mulheres e homens fazem coisas de homem, não. A gente aqui em casa tem um masculino e feminino bem desenvolvido entre nós, e isso eu aprecio nele, né? E tem uma coisa também que eu aprecio muito nele, vem da família dele também, né? Que é esse senso de família também, da gente cultivar, fazer coisas em família, respeitando o jeito de cada um, às vezes brigando, obviamente, mas sempre com respeito. Sempre a gente tratando de uma maneira leve. Raramente, eu acho que eu nem lembro de uma vez que a gente brigou e o Evandro ficou assim muito tempo, sabe, matutando aquilo. Ele é rápido de reverter, de ser leve, de desculpar, de olhar pra ele. Então é isso, são muitas coisas, mas dentro foi o que me veio agora, amor. Viu, Cacá? Quais são os segredinhos do amor de vocês? Uma boa pergunta. E são várias, eu acho, né? Eu acho que assim, cada casal tem a sua particularidade. Eu acho que basicamente assim, os segredos do nosso relacionamento é o respeito. Sim. Né? A gente cultivar sempre esse respeito nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, principalmente respeitando as diferenças entre cada pessoa, né? Porque assim, nós somos muito diferentes e basear sempre nesse respeito. Maravilhoso. E além do respeito, que o respeito é grandioso mesmo, no nosso segredo, é a gente celebrar as nossas diferenças, né? Porque assim, um exemplo simples, né? O Evandro é mais organizado do que eu. Isso não significa que é melhor do que eu ou que eu sou melhor em alguma coisa. São só diferenças. E essas diferenças, quando a gente trata como um segredo, então tem coisas que ele tem mais facilidade de fazer e eu tenho mais dificuldade, e vice-versa. Então, celebrar as diferenças, né? E isso também reflete nos filhos, porque a gente vê isso acontecendo. Às vezes os filhos vão lá e são os nossos espelhos, né? Então é legal também quando a gente começa a perceber assim, nossa, o que não tá legal que eles estão mostrando pra nós. Isso é um segredo também. E a gente não vai olhar pra eles, nós vamos olhar o que nós estamos fazendo que de alguma forma tá fazendo com que eles se comportem assim. E até do lado saudável também. Porque normalmente a gente tem como ser humano de olhar também alguns aspectos que são mais, entre aspas, negativos. O segredo também é a gente valorizar o que eu aprecio no Evandro, né? Potencializar. Porque somos imperfeitos, né? A gente gosta de lembrar sempre que casal pleno não é casal perfeito. Mas a gente precisa o quê? Aprender a falar mais do que é legal, do que eu amo, né? Em você, né? A gente até falou da questão do silêncio, né? Eu aprecio muito essa questão do Evandro silenciar, ter o tempo
para cada coisa. Eu sou mais intensa. E tudo bem, porque intensa também dá um ritmo para as coisas. Então é isso, um dos segredos também nosso, que eu vejo, é celebrar essas diferenças e ver que isso permeia também na relação com os filhos. Quarta pergunta, como vocês criaram esse curso incrível, Casal Pleno? Conte para nós. Ai, essa perguntinha, né? Essa é uma história que eu deixo pra Cristi contar. Legal. Então, primeiro, gente, Casal Pleno a gente considera que é o nosso terceiro filho, literalmente, né? Porque quando a gente fala numa visão sistêmica, todo projeto apaixonante é como se fosse um filho. E aí, eu lembrei esses dias, que foi muito interessante, que eu ainda não contei em nenhuma live, nem no curso, que desde a adolescência eu adorava ver os casaizinhos, né? Os casais apaixonantes, como é que eles funcionavam e tal. E aí tinha até algumas amigas que falavam assim, quando você crescer, você tem que criar uma empresa de casamento. Porque eu também tinha uma sensibilidade de criar casais. Lembra disso, amor? Verdade, quando a gente começou a namorar, não era raro a Cristi falar assim, lembrei de uma amiga que eu vou convidar para ir, porque ela combina com esse amigo. Eu falava, nossa, é o Cupido em ação. Aqui eu até falava, o Cupido tá em ação. Então ela sempre estava pensando assim, quem é que combinava com a outra pessoa e tal. Ela estava sempre tentando de alguma forma aproximar as pessoas. É verdade. E aí eu lembrei disso e foi legal, o Cauê agora tá perguntando. E aí eu comecei a atender também muitos casais, né? Eu sempre tive uma facilidade muito grande de não atender só mulheres, mas atender homens, né? Atender gêneros diferentes com uma facilidade muito grande, porque eu também percebi assim, que existiam as diferenças. E quando eu comecei a perceber que podia criar um método, eu comecei há 4 anos uma mentoria de casais, criando um método que fosse aplicável para as pessoas não ficarem dependentes de mim, né? Mesmo eu sendo psicólogo e mentora, eu queria que fosse algo que o casal pudesse aplicar na vida deles. E quando o Evandro começou a se especializar, estudar muito, né, em marketing digital, ele lançou o desafio então para mim. Então, por que não a gente criar essa metodologia como um curso online, né, amor? Como um curso que mais pessoas pudessem receber esse método que hoje a gente vê que é transformacional na vida dos casais e que a gente está muito feliz que esse filho está crescendo, né? Então é legal. E aí, claro, tem algumas nuances até mais profundas da minha própria perspectiva sobre relação de casal, mas eu deixo para quem ainda não participou do Casal Pleno. E quem participou já viu. Logo nas primeiras aulas eu conto um motivo mais sistêmico também, que eu hoje percebo que me levou a criar essa metodologia, esse nosso filho que está indo para a 4ª temporada. Então vamos para a 5ª pergunta. Vocês poderiam dar uma mensagem de amor para todos os casais do mundo? Mas é... Para os casais nesse dia especial, né? Que assim, a gente já de certa forma falou algumas dicas aqui, mas eu acho que o fundamental é a questão do respeito e da valorização das diferenças. Perfeito. E tem uma mensagem também que eu gostaria de deixar, que é algo que a gente faz natural e agora eu tô percebendo que os casais, primeiro que não é tão óbvio, né? Por isso que eu vou trazer, e que faz toda a diferença quando a gente faz o Casal Pleno. Sonhem juntos. O Casal Pleno precisa ter sonho em comum, né? Então, assim, Casal Pleno, qual que é a premissa? Primeiro eu preciso saber quais são os meus sonhos, Cristi, enquanto pessoa. O Evandro precisa saber do dele. Quais são os sonhos dele enquanto pessoa? E quais são os nossos sonhos comuns? O sonho da relação do casal, gente, cria uma alma.
né? O Bert Helling, ele traz isso na visão sistêmica. A relação do casal é a relação mais importante que existe, porque é a relação que gera novas gerações, né? Que faz com que a humanidade vá evoluindo. Então, quando existe sonho no casal, cria uma alma nessa relação, e isso faz com que algo maior proteja, algo maior conduza aquela relação e que cada vez mais seja plena, com seriedade, né, com responsabilidade, para que de fato, gente, tenham mais casais plenos no mundo. Era isso, meus amores? Mais alguma pergunta? Então queremos agradecer a sua presença e também adoramos saber um pouquinho mais sobre a história de vocês. Um beijo e até a próxima. Beijão! Take final, até a próxima. Nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Família plena! Um beijo! Beijo! Beijão! Agradecemos a sua presença e até breve. Beijão! Até mais, muito grato!